para este momento santo e sagrado, onde meditaremos o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 17. Hoje, dia 13 de janeiro de 2024, invoquemos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocação de Levi, à mesa com os pecadores. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, nesse momento de meditação, pensemos um pouco nas palavras de Jesus. A cada evangelho lido, sempre existe uma bela mensagem. Sempre existe o desejo de salvação a cada um de nós. Foi a isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para salvar e resgatar a mim e a você. Neste início aqui do Evangelho, nós vimos que no caminhar de Jesus, ele viu Levi. Então veja, tudo isso para nós pensarmos que nós temos um Deus atento, que ele não simplesmente olha para cada um de nós, mas ele vê, ele enxerga nas entrelinhas, ele enxerga por trás dos muros. Olha que coisa interessante. Jesus vê, ele vê as profundezas do nosso ser. Ele vê, ele sonda, ele cura, ele liberta, ele fortalece. Jesus é maravilhoso. Jesus é aquele que nos toca. Depois nós vimos que o olhar de Jesus a Levi foi tão penetrante que assim que Jesus disse: segue-me, nós vimos aqui no Evangelho que Levi levantou-se e seguiu o Mestre. Depois nós vimos aqui nesse quarto pontinho que eu separei, que era impressionante, é impressionante como que os fariseus, os escribas, perseguiam Jesus. Eles observavam com quem Jesus estava, onde Jesus estava, mas eles observavam no sentido de criticar, no sentido de procurar um motivo para crucificar, para condenar Jesus. E aqui
o questionamento era: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Então, Jesus veio para fazer a diferença. E ele conseguiu. Jesus fez a diferença. Tanto é que ele esteve ao lado dos pecadores, ao lado dos injustos, ao lado dos enfermos. E ainda Jesus reforça: não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Então, neste momento de meditação, de oração, quais são as pessoas que você gostaria de colocar aqui neste momento de oração? Quem é que está doente que você gostaria de interceder neste momento? Doença física, doença espiritual, doença emocional, são para os doentes que Jesus veio. Jesus veio para salvar e resgatar o corrupto, o enfermo, o carente, o necessitado, o excluído, o marginalizado. Então, Jesus, ele viveu desde o início. Aliás, antes de Jesus vir ao mundo, nós já sabíamos, através das profecias, que viria o Messias para salvar a todos. E nós já podemos imaginar o quão Jesus viveu contra a mão. Jesus viveu contra a mão de toda aquela sociedade, e hoje nós observamos que os ensinamentos de Jesus continuam sendo contramão. Continua. Porque se nós observarmos, a nossa sociedade, ela está totalmente contrária àquilo que fala a Sagrada Escritura. Então, nesse momento de louvor e gratidão ao Senhor, coloquemos aqui a nossa vida, o nosso desejo de segui-lo, o nosso desejo pela salvação, o nosso desejo de ir para o céu e morarmos definitivamente com Jesus. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela sim que foi uma missionária que esteve permanentemente ao lado de Jesus. Então, que o Senhor nos dê a graça, a luz do Espírito Santo, para continuarmos firmes e que eu e você não desistamos da missão, apesar de nós estarmos remando contra a maré. Em diversos momentos da nossa vida, nós chegamos a nos questionar: será que sou eu que estou errada? Porque é tanta gente fazendo diferente. Mas que o Espírito Santo de Deus nos convença, nos molde de acordo com a vontade de Jesus. Então, sobre mim, sobre você, sobre os nossos, especialmente nossos enfermos, a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém.